Esse é um resumo do Day 12, onde a gente estudou o último texto sobre quem nós somos. E o texto de hoje está lá em Romans 8:15. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. A única definição que nós temos sobre nós nesse texto implicitamente é Children of God, ou então God's Children. E além disso, de todo o vocabulário, de toda a experiência que vivemos juntos, nós temos 3 pontos super importantes do inglês. E o primeiro deles é sobre esse in fear. A melhor tradução para ele seria no medo, mas a gente também pode entender com medo. Contudo, em contextos mais comuns, em contextos mais gerais, você vai ver muito o afraid para significar com medo ou amedrontado. No final das contas, eles têm o mesmo significado, mas o afraid é muito mais frequente. Veja alguns exemplos aqui para você entender melhor. Quem está in fear está afraid. Slaves are afraid. Don't be afraid. We are children of God. Excelente. Já o segundo ponto foi sobre rather and instead. Tanto uma quanto outra pode ser usada nos mesmos casos isoladamente. Por exemplo, instead I have called you friends. Ou então, rather I have called you friends. Então, sozinhas, elas podem ser usadas nos mesmos lugares, significando as mesmas coisas. Só que elas também podem aparecer em conjuntos com outras palavras. Por exemplo, rather than e instead of. E aí sim, elas são diferentes. Qual que é a principal diferença? Rather than a gente utiliza quando a gente está expressando preferência entre opções. Lê esses exemplos aqui. I think I prefer to stay at home rather than go out. I prefer to learn English now rather than wait for the trip. He decided to write rather than call. Jesus decided to save us rather than forsake us. Instead of é mais utilizado para substituição, não necessariamente expressando preferência. Veja aqui alguns exemplos. We use the Bible instead of guns. I am spending more time studying instead of staying in bed. I will worship instead of complaining. She always typed the message instead of speaking. Um detalhe, sempre que um verbo aparece depois desse instead of, ele leva o ing. É só você reparar aqui nos exemplos. Staying, complaining and speaking. E esse padrão deve ser seguido. Nosso terceiro e último ponto foi sobre o ship aparecendo no final das palavras. Nesse caso que a gente estudou aqui, nós vimos o sonship. E afinal, o que isso significa? Isso significa a relação que o son possui com seus parents. Nesse caso, filiação. Portanto, friendship significa a relação que um friend tem com o outro. Portanto, a amizade. E o mesmo se aplica para as palavras partnership, fellowship, citizenship and many other words. É isso, esse foi o nosso Day 12. Eu vejo você amanhã, onde a gente vai estudar a fundo a nossa música da semana, Champion. See you tomorrow. Bye bye.